Vamos, galera, último tempo comigo aí, última aula aí do ano aí, ó. Realmente realmente quinta e sexta não teremos aula, tranquilo? Quinta e sexta não tem aula, tá? Aula só até amanhã. Então, vejo-os pela última vez hoje, né? Vamos ver se a gente fecha aí com chave de ouro essa aulinha aí. E aí agora só ano que vem. Espero vocês lá, de forma presencial. Compartilhar aqui a tela, enquanto vocês vão entrando, já está entrando bastante gente aí. Nós finalizarmos logo isso aí. Vamos que vamos. Vamos lá, amores. Se eu não me engano, eu parei aqui. Eu fiz, acho que 1 ou 2 exercícios com vocês. Eu só me lembrar aqui, mas qualquer coisa, mesmo que eu volte aqui, eu repito. Então, fizemos o exercício 1, certo? Tranquilo? Que é a resposta... Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só abrir isso aqui melhor. Vocês são bons. Vão me dizer onde eu parei, com certeza, aqui, ó. Vamos ver. Ninguém disse. Vamos lá, galera. Não sei se elas encolheram ou se com cabeça cresceu. Essa merda aqui travou, meu Deus do céu. Ai. Essa bodega. Meu Deus. Vamos lá, galera. Fizemos a 1, não foi? Acho que fizemos até a 2, né? A partir do texto, podemos inferir que uma língua é o conjunto de variedade linguística dentre as quais uma alcance maior valor social e passa a ser, né, considerada, certo, pela comunidade linguística como, né, a exemplar, tá? A questão 2, né, eu acho que nós já fizemos também, né? A resposta é espontaneidade, né, e uso, né, coloquial da linguagem. Perfeito, ó. Show, tem um tom de diálogo, né? Mas não há ocorrência de gírias. Show de bola? Então, letra D, nossa resposta. Há uma espontaneidade, né? Ele usa uma linguagem muito mais coloquial, que é evidenciada por nós, principalmente através da redução. A redução é a marca, né, da linguagem coloquial. O pra, que vocês, pelo amor de Deus, nunca podem usar, né, redução. Não cometam nunca redução dentro da produção de um texto, né, objetivo, uma redução dissertativa, argumentativa. Show? Se eu não me engano, nós vimos esse texto também juntos, né? Antigamente, o espirralho dobrava a língua diante dos pais, né? E se um se esquecia de arear os dentes, né? Arear os dentes, escovar os dentes, antes, cair nos braços do Morfeu, que é dormir, era capaz de entrar no couro, levar uma surra, né? Não devia também se esquecer de lavar os pés sem reclamar, né? Sem tugir nem mugir. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, nem zombar os mais velhos, pois levava tudo, uma surra. Ainda cedinho, aguava as plantas e ao corte logo voltava aos penates. Não ficava, né, mangando na rua, nem escapulia, né, do mestre, né, nem fugia dos pais, mesmo que não entendesse patavina de instrução moral e cívica. Verdadeiros mártires calçavam botina de botões para comparecer todo liró, todo arrumadinho, né, ao copo d'água, né, ao lanche, né, cara, oferecido pelos amigos. Se bem que no convescote apenas lambiscasse para evitar flatos. Os bilôntras que era um precipício, né, jogando com um pau de 2 bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de topete, depois de enfintar e engambelar os coiós. E antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco, ele fugia, metia o pé. Então aqui nós já vimos aqui juntos também, cair nos braços do Morfeu é dormir, né, debicar é zombar, né, ridicularizar o outro, tunda é uma surra, mangar é escarnecer, né, zombar, caçoar,
Show? Então, aqui creio eu que nós já fizemos também. Então, esse fenômeno revela, né, pelo léxico do português, representar uma realidade, né, linguística variável e diversificada. Né? Isso ali, né, o texto apresenta-nos, né, uma linguagem arcaica, né? E a língua ela vai sofrer esse processo histórico, né? Então, o léxico, né, o vocabulário vai ser sempre alterado por nós através dos tempos. Então, letra E é a nossa resposta. Perfeito? Ó, letra A não pode ser. A língua portuguesa de antigamente carecia de termos? Claro que não carecia. As pessoas entendiam porque eram termos, né? Eram léxicos utilizados por eles naquela época. A língua vai sofrendo um processo de mutação histórica. Show? O português brasileiro se constitui evitando a ampliação do léxico? Claro que não, cara. Nunca. Nós sempre vamos ampliar nosso léxico, né, trazendo, né, palavras, né, oriundas de outras línguas e assim por diante. A heterogeneidade do português leva a uma estabilidade? Claro que não. Pelo contrário, leva a uma instabilidade do seu léxico no eixo temporal. Nós vamos sempre mudando, né? Principalmente ampliando, né, o vocabulário, certo? Pegando empréstimos, né, empréstimos linguísticos de outros idiomas, perfeito? Então, nunca essa heterogeneidade vai fazer, né, com que a língua, né, seja estável, né? E sim instável, né? Vai sempre ocorrendo essa mudança, principalmente de acordo com o eixo temporal, com a mudança temporal. Tranquilo? Show? Então, resposta também, letra I, eu acho que eu já fiz com vocês, tá? Acho que fiz essa aqui também. Contudo, a divergência está no fato de existirem pessoas que possuem um grau de escolaridade mais elevado, né, e com um poder aquisitivo maior, que consideram um determinado modo de falar como correto, não levando em consideração essas variações que ocorrem na língua. Né? Muitas pessoas não levam em consideração realmente. Porém, o senso linguístico diz que não há variação superior a outra, não há. E isso acontece pelo fato de, no Brasil, o português ser uma língua, sei lá, a língua da imensa maioria da população, não implica automaticamente que esse português seja um bloco compacto, coeso e homogêneo. Com certeza não. A língua nunca vai ser homogênea. O nosso idioma ele é totalmente heterogêneo. Não vai ser compacto nem coeso. Deixa eu só responder aqui uma aluna rapidinho, amores, do preparatório que eu dou aula. Rapidinho. Vou fechar aqui o áudio rapidinho. Foi, amores, perdão. Tá? Certo? Ó. Então, sobre o fragmento do texto de Marcos Banho, eu falei com vocês que é o nosso principal representante, né, dessa língua, né, da valorização das variações linguísticas, da variedade linguística, perdão. Tá? Então, sobre o fragmento do texto de Marcos Banho, podemos inferir exceto, que é que marquemos o exceto, né, o incorreto. Né? Vamos lá, então. Letra A. A língua deve ser preservada, utilizada como instrumento de opressão? Claro que não. Nunca vamos utilizar a língua como instrumento de opressão. Nunca vamos usá-la para oprimir nada, nem ninguém. Certo? Quem estudou mais define os padrões linguísticos? Claro que não. Analisando assim o que é correto, o que deve ser evitado? Claro que não. As mudanças que ocorrem no nosso idioma dar-se-ão, né, através, certo? Através dos falantes, da maioria, da grande maioria, e não somente, né, as pessoas que estudaram mais vão definir os padrões linguísticos, né? As mudanças que acontecem na língua, elas acontecem justamente, né, por parte da grande maioria começar a utilizar. Não só as pessoas que têm, né, estudou mais. Perfeito? Então, a letra A de cara a nossa resposta. Letra B. As variações linguísticas são próprias da língua, estão alicerçadas, né, ligadas nas diversas extensões comunicacionais? Com certeza. Vimos isso, né? É importante que nós sejamos, né, conhecermos realmente. É importante que vocês conheçam realmente, né, as variedades linguísticas. É importante que nós saibamos empregá-las e utilizar, né, até para nós sermos competentes linguisticamente. Show? Letra C. A variedade linguística é um importante elemento de inclusão. Perfeito, né, cara? Além de instrumento de afirmação de identidade, né, de alguns grupos sociais. Com certeza. Falou tudo certinho. Letra D. O aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrito ao ensino das regras. Também está certinho. É importante que nós não, né, façamos essa restrição, né, do ensino de língua portuguesa somente, né, através do ensino das regras. É importante que nós ampliemos isso através do ensino de literatura, né, dos textos e assim mais. Tá? Então, segundo o Banho, né, não podemos afirmar que exista um tipo de variante que possa ser considerada superior à outra.
já que todas possuem funções dentro de um determinado grupo social. Perfeito também. Tudo que eu disse com vocês, né, de forma resumida, creio eu, está aqui. Né? A única resposta que fugiu aos padrões é a letra A. Até porque nunca vamos usar a língua como instrumento de opressão, certo? E quem estudou não define não os padrões linguísticos não, né? Na verdade, a totalidade, né? A grande maioria vai definir os padrões, as mudanças que ocorrem, né? E são registradas pelo gramático em nossa língua. Show? Foi, amores? Então tá aqui, ó, tá? Só de cara, ver que as questões são bem fáceis em relação, né, a este conteúdo. Perfeito? Questão 5, né, tem a ver com os poemas, né, de Mário Quintana, certo? Ó, aí vão trazer questões da UERJ mais voltadas às figuras de linguagem. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro de que lês. Quando fechas o livro, ó, eles alçam voo, né, como de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes, que o alimento deles já estava em ti. Né? Eles também se alimentam do nosso saber, né? Dos nossos saberes. Olha que poema lindo, né, cara? Que vai fazer, né? Vai usar elemento metafórico constante entre o pássaro e o poema. Então, assim, a resposta aqui, né, bem tranquila. Então, um texto é todo construído por meio do emprego de uma figura de linguagem, né? Figura de estilo, né? Que é conhecida e denominada por nós, né? Por metáfora. Né? Então, houve ali o processo metafórico constantemente no texto, uma vez que houve essa comparação entre, né, o livro, né, e o pássaro. Perfeito, amores? Então, houve ali metáfora, tá? A questãozinha bem fácil, tá? A questão 9 da UERJ, né, era importante que eu colocasse aqui o texto, mas não coloquei. Mas era importante realmente. Mas assim, dá para nós matarmos, mas é importante que aparecesse o texto. Então, peço desculpa que eu não o coloquei aqui. Ó. Desde então, procuro descascar fatos aqui sentado à mesa da sala de jantar. É isso, ó. Na sentença acima, o processo metafórico se concentra no verbo descascar. Né? No contexto, né, a metáfora expressa um descascar. Perdão, em descascar tem o seguinte significado. Descascar aqui é compreender. Né? Desde então, compreendo, né, melhor os fatos aqui sentado à mesa da sala de jantar. Então, descascar está ligado com compreensão, com compreender. É claro que, né, seria importante demais que aparecesse o texto, então peço desculpa por não ter colocado aqui. Perfeito? Mas né, o descascar é compreender. O processo metafórico no texto foi utilizado com esse intuito, né? Compreender essa comparação, descascar fato, né? Compreender. Show? Pode ser que eu use com outra coisa, descascar abacaxi, né, cara? Resolver problemas, né? Então depende muito do uso do emprego, né? Da palavra, do vocábulo, né? Comparando, né, o processo metafórico aí. Show? Então aqui, ó, leia, né, o texto para responder a questão a seguir, né? Silogismo, né? Um salário mínimo maior do que o que vão dar, né? Desarrumaria as contas públicas, né? Comprometeria, né, o programa de estabilização do governo, quebraria a previdência e inviabilizaria, né, o país e provavelmente desmancharia o penteado, né, do malandro. Quem emprega um salário mínimo maior o faz por demagogia, oportunismo político ou desinformação. Sérios, sensatos, adultos, responsáveis são os que defendem o reajuste possível nas circunstâncias, mesmo reconhecendo que é pouco. Como boa parte da população brasileira vive em um mínimo, né, de um mínimo que não dá para viver, e as circunstâncias que o impedem de ser maior não vão mudar tão cedo, eis-nos, um silogismo, né? Bárbaro. Se o país só sobrevive com mais da metade da população condenada a uma sobrevida perpétua, estamos todos condenados a uma lógica do absurdo. Aqui o sério é temerário, o sensato é insensato, o adulto é irreal e o responsável é criminoso. A nossa estabilidade e o nosso prestígio com a comunidade financeira internacional se deve à tenacidade com que homens honrados e capazes, resistindo a apelos emocionais, mantêm uma política econômica solidamente fundeada, né, na miséria alheia, né, e uma admirável coerência baseada na fome dos outros, né? O país só é viável se metade da população não for. Então aqui, ó, é importante que marquemos quando nós analisemos um texto, né? Marquemos as palavras importantes. Olha que pergunta a resposta. O que pergunta aqui a questão, ó? O texto apresenta um ponto de vista crítico, né? E toda vez que nós construímos um texto crítico, nós usamos ironia, partimos de ironia. Então, construído, né, dentre outros, pelo recurso da ironia. A qualidade que constitui uma ironia no texto é qual? Né? Repara ali, ó, que é só nós voltarmos a ele. Ó. Na questão, na linha 12 aqui, né, a palavra admirável, uma admirável coerência baseada na fome dos outros, né? Admirável, né, o vocábulo, a palavra, né, o léxico, ele foi usado por nós, né, com, né, sentido irônico ali. Então, resposta de cada letra D. É só nós voltarmos ao texto. A única palavra que, se você for vir aqui e analisar o texto num todo, né, que foi usada com sentido, né,
para trazer essa ironia foi admirável. Uma admirável coerência baseada na fome dos outros. Certo? Ó, houve ali o processo irônico. Show? Questão 11, amores. Ó, a linguagem figurada, conhecida característica de textos literários, encontra-se também em outros tipos de texto. Verifica-se um exemplo de metonímia no seguinte fragmento da reportagem. Cara, só de nós olharmos, repare que a reportagem não apareceu aqui também. É importante que nós façamos isso sem o texto. Mas claro que, né, a UERJ, ela dá no seu vestibular o texto para a gente, para nós analisarmos. Perfeito? Ó, repare que o texto trabalhava, né? Trazia uma programação alternativa falando dos índios, né? E também apontando os portugueses, né? Fazendo essa relação da chegada dos portugueses ao Brasil, aquela coisa toda. Só que aqui, ó, é que nós marquemos a metonímia. O que é metonímia? Né? Que figura de linguagem é essa? É o processo de substituição. A metonímia dar-se-á quando nós substituímos uma palavra por outra, né? Havendo entre elas relação de sentido. Muitas vezes, né? É a parte por um todo pela parte, né? Sempre esse processo, né, de substituição. Show? Letra A, ó. Apresenta danças e ritos, né? Mostra arcos e flechas. Aqui, ó, tá retomando os índios, né? Mas não houve, né, metonímia, não. Letra A não pode ser, certo? Ó, a programação, ela mostra, apresenta-nos, né, danças e ritos, né? Mostra arcos e flechas, né? Que são né, usados pelos índios. Ó, expõe a cultura indígena, mas de maneira muito romântica. Também não. Letra C, nossa resposta, né? Uma programação alternativa está deixando de lado a caravela. A caravela, né? Está no lugar, está substituindo os portugueses. Perfeito? Programação, né, alternativa, que era para falar dos dois, né, está deixando de lado a caravela. Está falando muito mais, né, da cultura indígena. Perfeito? Então, ali a caravela, né, é o processo metonímico, né? Uma vez que está no lugar, substitui os portugueses, né, que estão sendo deixados de lado, né, na programação alternativa, que era para falar dos dois. Perfeito, amor? Letra C é a nossa resposta. Show? E deixar uma semente para que o contato com a cultura indígena continue. A semente seria, né, essa... Ali é um processo metafórico, né? A semente está relacionado a esse contato, né, com a cultura para que ela continue. Infelizmente não continua, né? Nós deixamos de lado, né, totalmente nossa cultura, né, nosso representante. Nós sempre, infelizmente, valorizamos cultura de fora. Né? Isso é bem visto aqui, né, historicamente falando. Hoje você não vê. Na minha época ainda tinha essa cultura, né, folclórica, a reprodução, essa valorização de elementos nossos. Hoje não mais. Tá? 12, ó. Questão 12 da UERJ. As comparações, ao destacarem semelhanças e diferenças entre elementos, né, colocados lado a lado, funcionam como estratégias por meio das quais se ressaltam, né, determinados pontos de vista. Uma comparação está indicada no seguinte fragmento. É que nós marquemos o fragmento que traz uma comparação. Show? Então, fazia calor no Rio, né, 40 graus de qualquer coisa, quase 41. Show de bola? Repara que não há nenhum processo comparativo ali. Caso contrário, o Sório não daria o meu cromo italiano, né? O Sório não daria, né? Houve um processo hiperbólico, né? Houve exagero ali, certo? Não tem comparação. Letra C, nossa resposta. Lembrando aqui, ó, o meu sapato adquiriu um brilho de espelho à custa do suor alheio. Então, né, o cara que, né, suou para engraxá-lo, né, só, né, fez com que o seu sapato adquirisse um brilho, né, de espelho. Então, houve a comparação do brilho com o espelho, ó, o brilho do sapato com o brilho do espelho. Perfeito? Ó, então, o processo comparativo apareceu e evidenciou-se para nós na questão da letra C. Perfeito, amores? Show? Esse suor alheio, né, cara? Também que substituindo, né, cara, o trabalho, né, do cara, né? Houve ali o processo metonímico. Show de bola? Tá? Então, letra C, nossa resposta. Foi, amores. Questão 13, ó, a crônica de Carlos Heitor Coni é uma crítica à hierarquia econômico-social que prevalece em nossa sociedade. Também aqui era importante que aparecesse o texto para nós, tá? Mas aqui a gente consegue achar a resposta. O ponto de vista do narrador sobre essa hierarquia está exemplificado por meio de metáfora, que aparece onde? Vendo aqui, ó, elogiou meus sapatos, né? Cromo italiano, fabricante ilustre, né? Hoje Rossetti. Então, né, ali, ó, apareceu, né, essa crítica, né, esse ponto de vista dele em relação a esse processo hierárquico, apareceu bem exemplificado, né, na letra A. Ele vai, né, colocar em evidência, né, a parte aquisição, né, a hierarquia. Elogiou. Quem elogiou o sapato, né, como italiano? É isso, ó, fabricante ilustre, o Rossetti, foi o rapaz que o engraxou. Então, esse processo hierárquico daquele que engraxa, daquele que possui, né, um sapato, né, como italiano, né, cara, caro, né, fabricado, né, pelo ilustre Rossetti, né, vendo aqui, ó, foi essa hierarquia foi colocada em evidência para nós, né, na letra A de cara. Perfeito, amores? Show de bola? Então, a resposta, só de nós olharmos, nós vemos esse ponto de vista, né, narrador sobre a hierarquia exemplificado através da questão A. Foi? Letra A, nossa resposta. Quem não entendeu, por favor, faça a pergunta. Show? Então, aqui, ambicioso, ó.
Vamos lá, gente, vamos lá. Ambiciosa. Para aqueles fantasmas que passaram, vagabundos a quem jurei amar, nunca os meus braços lânguidos traçaram, né, o voo de um gesto para os alcançar. Esse voo perdeu acento, tá? Nova ortografia. Se as minhas mãos em garra se cravaram, sobre um amor em sangue a palpitar, quantas panteras bárbaras mataram, só pelo raro gosto de matar. Minha alma é como pedra funerária, né, erguida na montanha solitária, né, interrogando a vibração dos céus. O amor de um homem, terra tão pisada, gosta de chuva ao vento baloeçada. Um homem, quando eu sonho o amor de um Deus. Certo? Ó, quando eu sonho o amor de um Deus. Então aqui, ó, repare que, né, a questão, vamos ver qual é a questão preparada de nós aqui, ó. No verso, minha alma é como pedra funerária, nisso, ó, houve um processo de comparação também chamado por nós de símile, né? A comparação em símile é quando eu comparo, né, duas palavras, né, de forma explícita através do elemento comparativo. Então, óbvio, a comparação da pedra, né, a alma com a pedra funerária erguida na montanha tão solitária, certo? Então aqui houve a comparação, né, bem explícita para nós através do elemento comparativo. Então, né, a figura que aparece, o recurso que aparece ali, né, é denominado por nós de símile ou comparação, é a letra C. Show de bola, amores? A questão 3 aí, né, foi uma adaptação, né, da Universidade Federal, né, do Rio de Janeiro, certo? O UFRJ. Tranquilo, ó. Show? Então aqui, ó, paradoxo, né, é um recurso semântico por meio do qual se relacionam expressões antônimas com a finalidade de conciliar conceitos contraditórios. A ideia paradoxal é dar-se-á daquele conflito, né? Eu vou colocar ideias antagônicas, contrárias, mas que de tão contrárias que são, chegam, né, a soar, né, excludentes, chegam a ser excludentes. Uma exclui a outra. Perfeito? Que se nós reparemos aqui, ó, a opção que traz isso, né, é difícil, a questão é um pouquinho difícil, ó. Para pensar um belo pensamento. Ali houve, né, o pleonasmo, né, ó. Repare que eu repeti, né, o meu objeto direto, né, ele traz o mesmo radical do verbo. Para pensar o quê? Ó, um belo pensamento, né? Repare que ali, ó, depois do pensar, a pergunta aqui surge direta, ele é um verbo transitivo direto, certo? Ó, então, um belo, né, pensamento é o nosso objeto direto. Repare que o núcleo, né, vai ser pensamento, ó, o núcleo do nosso objeto direto, ele traz o mesmo radical do verbo. Então, ali, ó, nós chamamos sintaticamente, né, de objeto direto interno, mas houve, né, ou pleonasmo, isso, houve um pleonasmo ali, né, não paradoxo, não há ideia paradoxal. Para se ver chorando e gostar de chorar, também não há ideia paradoxal. Show? Para se ver chorando e gostar de chorar, não. E adormecer de lágrimas a luar, também não, ó. Quem tivesse um amor sem dúvida, né, nem mácula, certo? Repare que mácula, né, não há palavra, é importante ficarmos atentos com a palavra, certo? Ó, para ver se houve o processo, né, houve a relação paradoxal ali. Né? Repare que mácula, né, o amor sem dúvida, né, sem sujeira, sem impureza, um amor puro, certo? Ali, ó, não há, né, ideia paradoxal. Mas realmente, né, há um processo do paradoxo, né, acontecendo na última opção. Até porque, né, alegoria, certo? Ó, alegoria tá, né, em oposição com verdade, sem antes nem depois. Ó. Verdade e alegoria. Verdade, né, e alegoria são ideias, né, paradoxais. Tá? Porque verdade, ó, alegoria é uma expressão, né, que vai consistir na representação, né, de pensamentos ou ideias de qualidade sob forma figurada. Então, verdade e figurado, né, são ideias paradoxais. É isso só. Repara que do notativo é a palavra reproduzir no sentido real, né? Certo? Já, né, figurada, né? A alegoria vai trazer o processo figurativo, né? Que vai entrar em oposição com a verdade. Então, ali, ó, letra E é a nossa resposta. Tranquilo, amores? É só nós atentarmos, né? Para vocês se atentarem às palavras para ver. Questãozinha difícil, né? Mas que dá para nós interpretarmos ali a ideia contrária das palavras. Perfeito? Questão 4, ó, lê a música abaixo e a seguir responda as questões A e B. Eu não consigo, né? Chico Buarque, eu não consigo lê-la, quer dizer, eu não consigo, né, cantá-la, eu vou só lê-la, tá? Palavra-prima, uma palavra só, a crua palavra, que quer dizer tudo. Anterior no entendimento, palavra viva, palavra com temperatura, palavra que se produz, muda, feita de luz, mas que de dentro, perdão, que de vento, palavra dócil. Palavra d'água para qualquer moldura, que se acomoda em balde, em verso, em mágoa. Qualquer feição de se manter palavra. Palavra minha, matéria, minha criatura. Palavra que me conduz, mudo, me escreve desatento. Palavra talvez à noite. Quase palavra que um de nós murmura, que ela mistura letras, né? Que eu invento outras pronúncias do prazer.
palavra boa, não de fazer literatura. Palavra, mas de habitar, né? O fundo, o coração do pensamento, palavra. Certo? Então, esse texto, né? Esse texto musical, né? Certo? A palavra apresenta-se personificada nos versos dessa letra da canção transcritos em. Qual é? Né? O verso que vai trazer, né, a palavra usada personificada, né? Isso, e me escreve desatento, palavra. Ó, tá vendo aqui a palavra? E me escreve desatento. Ó, repare que na letra C, a palavra, né, foi colocada como nosso interlocutor. Eu a utilizei, né, como nosso vocativo, né? E o vocativo marca, né, cara, por meio de vírgula, certo? O meu interlocutor, a pessoa com quem eu falo. Então, ali a palavra ela foi colocada, né, personificada na letra C. Perfeito? Show? Então, aqui, ó, uma questão 5. Uma expressão usada pelo compositor para atribuir à palavra, né, um sentido próprio e não figurado, né, cara, é crua palavra, né? Letra A. Palavra com temperatura, feita de luz, palavra doce, palavra minha, não. Então, crua palavra, né? Certo? Então, ali, né, sentido próprio é a letra A de água. Perfeito? Questão 6, né, do Enem. Ferreira Goulart, um dos grandes poetas brasileiros da atualidade, é autor de Bicho Urbano, poema sobre a sua relação com as pequenas e grandes cidades. Né? Aqui, ó, se disser que prefiro morar em Pirapemas ou em outra qualquer pequena cidade do país, estou mentindo. Ainda que lá se possa de manhã lavar o rosto no orvalho e o pão preserve aquele branco, né, sabor de alvorada, a natureza me assusta com os seus matos sombrios das águas. Suas aves que são como aparições, me assusta quase tanto quanto esse abismo, né, de gases de estrelas aberto na minha cabeça. Então, esse abismo, né, tá colocando essa relação de posição entre as pequenas e grandes cidades, tá? Regular toda a poesia. Show, embora não opte por viver uma pequena cidade, o poeta reconhece elementos de valor no cotidiano das pequenas comunidades. Para expressar a relação do homem com alguns desses elementos, ele recorre à sinestesia, né? Vai ser aquela construção da linguagem em que se mexe com impressões sensoriais, vamos misturar, né, a visão, o olfato, o paladar, né, o tato, show? Então, onde ali, ó, assinale a opção em que se observa esse recurso, né? Só pode ser onde, meus amores, ó? Repare que só pode ser a letra A, né, cara? E o pão preserva aquele branco, o branco é a visão, né? Sabor de alvorada, sabor é o paladar, remete nos paladar. Então, ali, ó, branco, visão, sabor, paladar. Então, de cara, a letra A, nossa resposta. Show? Repare que nenhuma das outras opções vai trazer, né, essa anestesia. Somente na letra A, o branco, visão, o sabor, paladar. Anestesia é aquele processo em que nós misturamos, né, as impressões sensoriais diversas. Olfato, paladar, visão, tato. Perfeito? Show? Letra A, nossa resposta, meus amores. Ó, para responder a esta questão, leia os versos. Né? E ri meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. Pesar, contentamento. Tá vendo aqui? Ó? Palavras, né, colocadas em oposição. Mudaram as estações, nada mudou. É uma música, né, reproduzida e retirada de trechos, né, do verso do poema de Luís de Camões. Perfeito? É notória a oposição de ideias nos versos, o que significa que neles se encontra como principal figura de linguagem, né? Se são colocadas, né, palavras em oposição, palavras antagônicas, né, só pode aparecer para nós a antítese, né? Antítese é antônimo, não é isso? Lembra, ó, antítese, antônimo. Então, resposta, letra B, uma vez que foram colocadas palavras, né, contrárias, certo? Ó, ri meu riso, derramar meu rir e pranto, ó, rir e chorar, né? Isso, ó, pesar e contentamento, perfeito? Ó, show? Mudaram, nada mudou, mudaram e nada mudou. Palavras são colocadas, né, em oposição, né, assim, apontadas para nós através da antítese. Perfeito, amores? 8 e último, ó, se não me engano, ó, observe as figuras de linguagem empregadas nos enunciados abaixo, né? Podemos afirmar, perdão, observando, né? Observando, certo? As figuras de linguagem empregadas nos enunciados abaixo, podemos afirmar que a metáfora só não apareceu em. Nós gravamos, né, aquele processo metafórico bem fácil de nós analisarmos, né? Minha alma é um rio subterrâneo, meu pensamento é um rio subterrâneo, né? Minha alma, né, é uma estrada de barro que leva a lugar algum. Esse é mais fácil, mas aqui, ó, também é fácil. Aqui não repare que não tem muita dificuldade, não. É que nós marquemos aquela que não apareceu o processo metafórico. A letra A, ó, delegacia se afoga num mar de inquéritos. Ó, houve o quê? Um processo metafórico onde eu comparei, né, a delegacia com o mar de inquéritos. Vitor? Então, letra A não pode ser. Ele quer o quê? Que marquemos a opção que não aparece esse processo metafórico. Letra A também aparece, tá? Letra A tá fora. Letra B, amores, ó, fantasma do desemprego, né, tecnológico, assombro, ó. Repare, o fantasma, né, também usei um processo metafórico comparando, né, com o fantasma, né, que assombra
realmente o desemprego assombra, né, trabalhadores. Então, comparei, né, com um fantasma, perfeito? Também houve ali um processo metafórico, tá? Letra B está fora. Letra C, ó, dirigir falando no telefone, né, celular, aumenta 4 vezes o risco de colisões. A resposta é essa. Repare que não apareceu nenhum processo metafórico. Eu não utilizei metáfora na letra C. Então, essa é a resposta. Vamos conferir aqui, ó, com os outros. De volta à moda e aos pés femininos, né, o elegante e famigerado salto alto reacende a fogueira da Inquisição ortopédica. Comparei, né, esse reacender com a fogueira. Então, houve também um processo metafórico ali. Letra D está fora. Tá? Vamos confirmar realmente essa letra C. Ó. Letra E. É grande o nó burocrático de museus e orquestras para liberar obras e instrumentos na alfândega. Né? Aqui, ó, nó burocrático, né? Comparei com o nó, certo? Ó, houve também, né, o processo comparativo, né, o processo metafórico. Então, a resposta realmente é a letra C. É a única que não trouxe para nós, que não evidenciou para nós esse processo metafórico. Perfeito? Deixa eu aqui rapidinho, ó, tirar essa tela e compartilhar outra rapidinho. Nós fazemos alguns só. Não dará tempo de fazermos todos, fazer só mais duas questões que eu também preparei para nós fazermos hoje. E já encerro com vocês. Faltam poucos minutos. Já encerro esse nosso encontro, esse nosso último encontro aqui. Isso para aqueles que passaram direto. Mas creio que quase todos vocês passaram. Turminha muito boa mesmo. Deixa eu compartilhar aqui rápido. Vamos lá, gente. Questõezinha bem fáceis, para a gente matar aqui pelo menos 2 ou 3 e fecharmos a aula de hoje. Obrigado pelos 26 aí que ficaram comigo aí. Primeiro tempo tinham 30, mas hoje só são 26. A Gabriela, eu fiquei encucado, né, que você perguntou a mim e queria te responder melhor. Então, procurei aqui um artigo que fala que tem um cara, né, que eu acho que, não sei se ele é inglês, que está brigando, né, para reacender, né, reviver algumas línguas que já estão mortas. Depois eu te mando esse artigo aqui. Vai ficar muito extenso falar isso aqui e faltam poucos minutos. Eu mando lá no grupo para que você tenha acesso a ele, entendeu, neguinha? Esse lance desse processo de reviver, né, na verdade, as línguas mortas, tá? Olha aqui, ó, questãozinha fácil. Vamos ampliar aqui para nós lermos a tirinha, né? Prepare que as questões de vestibular vão trabalhar bastante, né, cara, com gêneros textuais, tirinha, charge, tá? Nada, neguinho. Ó, Chico, esse seu dicionário português, né, mineirês, tem uma seção de frases úteis. Claro, ele dá dicas de como se informar sobre pontos turísticos, por exemplo, né? Suponha que você quer saber, né, onde está e onde pegar a condução mais próxima. Basta dizer, Nossa Senhora, Oncotô, onde é, né, o pão de ônibus, né, mais pertinho. Então aqui, né, ele usou mineirês, né, brincou, né, com aquela variação regional, variação, né, diatópica que eu, né, expliquei a vocês lá através do conteúdo, aquela parte resumida do primeiro tempo, certo? Onde eu resumi rapidinho, né, essa matéria que cai bastante, que é bem recorrente, que é variedades ou variações linguísticas. Perfeito? Ó, olha aqui, ó, sobre a tira, né, analise afirmativa, desculpa, né? Pode identificar a questão aqui, ó. Opção 1. Pode identificar no último quadrinho a fala de um nordestino? Claro que não, né, cara? A fala de um mineiro, né? Isso, ó, exemplo de variedade linguística regional. Há realmente um exemplo de variedade linguística regional, mas a fala não é do nordestino, é a fala de um mineiro. Então, a letra 1 está fora. Se a C1 está fora, ó, se ela está fora, eliminei de cara a letra A, a letra C e a letra E. Tenho mais chance de acertar a questão. Tenho 50% de chance de acertá-la. Por quê? Fiquei somente letra B e letra D, tá? Olha 2 aí, ó. É apresentada uma visão estereotipada, com certeza, de uma fala que suprime quase sempre, né, as sílabas finais das palavras. Show de bola. E a 2 está certinha. Até porque, ó, aparece a 2 na B e a letra D. A 2 está certinha. Show? Olha a 3 aí, ó, para matar essa questão logo, ó. A fala do último quadrinho remota o exemplo dado no terceiro quadrinho, tornando-se mais inteligível. Perfeito, ó. Mas, claro, nisso, ó, o último quadrinho, ele vai, né, retomar, certo? Ó, deixando muito mais inteligível, né, a fala do quadrinho anterior. Ele vai apontar ali, né, como é que é um mineirês, né, para tentar buscar, né, informações em relação, né, onde ele está, né, o local onde ele está, onde é o ponto de ônibus mais perto. Então, 3 está certinho, matei a resposta, né? A letra B, 2, 3 e a 4. A 4 também está certinho. Ó. O produtor da tira usou o seu conhecimento das variedades linguísticas existentes, certo? Ó, entre as regiões do país para produzir efeitos de humor. Com certeza ele usou, né, o seu conhecimento amplo, né, em relação à variedade linguística para produzir efeitos de humor, tá?
Façamos aqui a 2 aqui, ó, e fechamos por hoje, gente. Ó. A tira exemplifica, né, o uso de variedades linguísticas sobre a variedades e registro, né, de linguagem assinada alternativa incorreta. Que nós marquemos a incorreta. Olha só, a letra A fala que o preconceito linguístico é o julgamento negativo dos falantes em função da variedade, né, linguística que utilizam. Certinho, né? Realmente, o preconceito linguístico é isso. É o julgamento negativo, né, dos falantes em função da variedade que os outros utilizam. Certo? Ó, letra A está certinha. Que é que marquemos a incorreta. Letra A não pode ser. Letra B, a maior ou menor proximidade entre os falantes faz com que, né, usemos variedades mais ou menos formais, né, denominadas registro de linguagem. Tá certinho. Foi o que eu disse a vocês lá atrás, né? Nós, né, é comum que nós adequemos nossa linguagem ao contexto em que nós estivermos inseridos e também ao nosso interlocutor, ao nosso falante, né? Se ele for mais próximo de nós, né, tiver uma proximidade entre nós e o falante, nós com certeza usaremos, né, adequaremos a linguagem daquela situação e a ele também. Show? Letra B está certinha. Letra C, diferenças significativas nos aspectos fonológicos e morfossintáticos da língua marcam as variedades sociais, seja devido à escolaridade, à faixa etária e ao sexo. Com certeza, né? Por que fonológico? Porque a mulher, né, ela tem o uso mais diminutivo, então mexe nessa parte fonológica, morfossintaxe também, né? E a variedade social, ela implica, né, escolaridade, faixa etária e sexo. A letra C está certinha também. Letra D, amores, ó, norma culta ou padrão é a denominação dada à variedade linguística dos membros, né, da classe social de maior prestígio, que deve ser utilizado por todos. Sim, cara, mas não é, né, a letra D está errada, né? É assim, a denominação dada à variedade linguística dos membros da classe social de maior prestígio, mas não, na verdade, todos, né, que têm a chance de ir ao colégio, mesmo que não seja, né, não pertence à classe social de maior prestígio, vai, né, vai ter que utilizar a linguagem, né, padrão formal no contexto em que, né, for exigido. Então, a letra D é a nossa resposta errada. A letra D é a nossa resposta. Porque a letra D está certinho, ó. Gíria ou jargão é uma forma de linguagem baseada em vocabulário criado, né, por um grupo social, com certeza. E vai servir de emblema para os membros, né, do grupo, distinguindo-os, né, diferenciando-os dos demais falantes da língua. Com certeza, você vai diferenciá-los dos demais falantes da língua, porque somente aquele grupo, né, só quem pertence àquele grupo, somente os membros vão utilizar aquela gíria, né, vão usar aquelas gírias ou aqueles jargões. Perfeito? Letra D é a nossa resposta. Show? Até porque a variedade linguística, né, padrão, culta, não faz parte dos membros, né, de classe social com maior prestígio, não. A de todos que têm acesso à escola, né, que vai buscar a ascensão social, ela vai dominar essa linguagem padrão, vai ter que dominar para ser competente linguisticamente, principalmente adequando a linguagem àquele lugar, né, aquela situação em que ela estiver inserida. Perfeito, amores? Gente, ó, tem mais questões, mas depois eu deixo lá para vocês fazerem com calma. São questões bem fáceis. Gabi, vou te mandar depois lá, né, a reportagem que eu peguei aqui, no intervalo de uma aula para outra, para falar com vocês, só que não ia dar tempo realmente, tá bom? Gente, beijão. Muito bom estar com vocês durante este ano 2020, tão conturbado, mas tão enriquecedor para nós em relação a tudo, tá? Sei que, né, passamos por empecilhos, né? Não é a mesma coisa que estar, né, de forma presencial, tá? Mas foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado realmente ao segundo ano aí, tá? Pelo carinho, por sempre estarem assistindo minhas aulas, tá bom? Beijo grande a vocês, fiquem com Deus, tá? E vejo Tchau, professor. no próximo ano. Beijão, gente. Fiquem com Deus, tá? Tchau, professor. Beijo grande. Tchau, tchau, gente. Beijo.